Muito boa tarde para você, está no ar o Tarobá Esporte, é começo de semana, segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026. Seja bem-vindo, vem conosco porque a segunda-feira está repleta de bola na rede. Para começar então, falando de Campeonato Paranaense, olha, acho que eu já falei aqui no Tarobá Esporte que esse novo formato do Campeonato Paranaense, às vezes ele se mostra um pouco implacável no que diz respeito à fórmula de disputa. O Campeonato Paranaense então, ele exige erro zero, uma falha pode ficar ainda maior. Eu quero usar como exemplo o que ocorreu no jogo do Cascavel ontem contra o Cianorte, jogando lá no estádio Albino Turbay. Serpente Aurinegra, depois de ter empatado 2 jogos em casa, precisava pontuar contra o Leão do Vale do Ivaí, saiu na frente lá no segundo tempo com esse gol de cabeça do Guilherme Borek, resultado que colocaria, essa vitória parcial, colocaria o Cascavel na segunda colocação no Grupo A. Para isso, era preciso manter o resultado positivo diante do Cianorte. Só que o Cascavel sofreu uma virada em 3 minutos. Esse foi o belo lance, o belo gol marcado pelo Kaique, empatando o jogo por volta dos 33 minutos ali da etapa final. Um pontinho era até interessante para o Cascavel, mas claro, a vitória seria ainda melhor. Logo depois, 3 minutos depois, a Serpente Aurinegra sofre a virada numa lambança de defesa, um recuo errado do zagueiro Renan, que vinha fazendo um bom Campeonato Paranaense, garoto da base, colocou o André Luiz na fogueira e o Vini Faria roubou a bola para fazer o gol da virada do Cianorte. Cascavel sofreu só a primeira derrota na competição, mas como perdeu pontos no Estádio Olímpico nos jogos que fez em casa, agora a equipe precisa pontuar nas 2 partidas que restam, contra o Operário de Ponta Grossa na quarta-feira, pela penúltima rodada, e depois no sábado recebe o Coritiba no Estádio Olímpico, tentando buscar uma vaga nas quartas de final. Mas hoje, depois dessa derrota, o fato é que o Cascavel está mais próximo da disputa de um torneio da morte do que uma vaga na próxima fase do Campeonato Paranaense. Então, o erro de ontem contra o Cianorte pode custar caro para o Cascavel. Quem falou um pouquinho a respeito da derrota foi o técnico César Bueno, lamentou, claro, o resultado, depois de estar vencendo o jogo, mas ele reconhece que agora, para buscar a vaga, a sequência do Campeonato Paranaense, é preciso pontuar nos 2 jogos que restam. O jogo que a gente não esperava, né? Com o resultado adverso. Agora tem 2 partidas que são fundamentais para a nossa classificação. Hoje, se tivesse ganho o jogo, a gente já teria ficado bem perto até de uma classificação. Agora nós vamos para 2 jogos decisivos contra o Operário em Ponta Grossa e Curitiba em Cascavel, precisando pontuar nos 2 jogos para passar de fase. Mas ainda só depende da gente e a gente acredita muito que vamos conseguir esses 2 jogos pontos. Bom, o Cascavel, então, com a derrota, ele perde 2 posições na tabela do Grupo A. É o 5º colocado com 5 pontos, está atrás de Londrina, Atlético Paranaense, Independente São Josense e Foz do Iguaçu. Agora, para fechar o assunto do Campeonato Paranaense, vamos aos gols dessa 4ª rodada, começando, claro, pelo Londrina, que é o time de melhor campanha no Paranaense. O Londrina é o melhor time do Campeonato Paranaense. Em 4 jogos, o Tubarão teve 3 vitórias e 1 empate. Ainda invicto, o Londrina chegou aos 10 pontos com a vitória sobre o Galo Maringá por 2-0 no Estádio do Café. Levantamento na área e Vitinho cabeceou para o chão, 1-0 Londrina. Na etapa final, Vitinho deu um lindo passe para Lucas Marques, que bateu cruzado, 2-0. O Tubarão tem o melhor ataque do Paranaense com 8 gols e lidera o Grupo A. Já o Galo saiu da zona de classificação no B, é o 5º com 3 pontos. O Foz do Iguaçu conquistou a 2ª vitória no campeonato, a primeira em casa. Fez 3-1 no Andraus, no estádio do ABC. No primeiro ataque do Foz, Lucão fez de cabeça, 1-0. Olha só a boa trama do ataque do Foz, Vinícius Peixoto bateu da entrada da área, 3º gol dele, um dos artilheiros do estadual. O colega de ataque também é um dos goleadores, Vinícius Peixoto cruzou e Lucão também marcou o 3º no Paranense, e o 3º do Foz no jogo. No segundo tempo, o Andraus descontou com o Marcão, 3-1, placar final. Na tabela, o Foz é o 4º com 7 pontos do Grupo A. O Andraus também é o 4º no B, mas tem 4 pontos. A rodada teve o primeiro clássico Atletiba na temporada. O Furacão jogou na arena, mas ainda atuou com um time de aspirantes. O Coxa já está usando o que tem de melhor no Paranaense e foi premiado por isso. Venceu por 1-0, gol de Lucas Ronier de cabeça. O Coritiba chegou a 8 jogos sem derrota para o rival e lidera o Grupo B com 7 pontos.
O Atlético perdeu a invencibilidade na competição, mas segue no segundo lugar do A, também com 7. O Azures conseguiu a primeira vitória no estadual, venceu o Maringá por 1-0 no estádio Lee Davis. O gol foi de Gabriel Zeca. O jogo marcou a estreia de Alexandre Galo como técnico do Azures e colocou o time na terceira posição no grupo B com 5 pontos. O Maringá segue sem vencer e é o último colocado no grupo A com 2. Mas o atual campeão Operário tem campanha ainda pior. Sofreu a terceira derrota em 4 jogos, ainda não venceu e é o lanterna do grupo A com 1 pontinho. E também é o lanterninha na classificação geral. Ontem, no fechamento da rodada, perdeu para o Independente São Josense por 1-0 na Vila Capanema. Niltinho garantiu a vitória do tricolor do Pinhão e colocou o time na terceira posição no A com 7 pontos ganhos. Situação bem dramática, então, para os dois finalistas do Campeonato Paranaense. Deixa eu passar rapidinho a tabela de classificação. Grupo A, Londrina 10 pontos, Atlético Paranaense 7, São Joséense 7, Foz 7, Cascavel 5, Maringá Lanterninha com 2 pontos. No grupo B, a liderança é do Curitiba com 7, Cianorte 6, Azures 5, Andraus 4, Galo Maringá 3 pontos e o Operário, então, lanterna geral com apenas 1 pontinho. O Operário, então, próximo adversário do Cascavel. Ele tem esse jogo para quarta-feira e ontem anunciou a demissão do técnico Alex. Ele assumiu, então, o fantasma aí ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então, o Alex até usou as redes sociais para se despedir do Operário de Ponta Grossa. Inclusive, hoje à tarde tem uma entrevista coletiva. Tudo indica que o Operário vai anunciar aí o Schumacher, ex-atleta da equipe, que estava comandando o time sub-20 na Copa São Paulo, para que ele comande o Operário de maneira interina no jogo contra o Cascavel na próxima quarta-feira. Gente, vamos para um rápido intervalo, depois eu quero falar de Campeonato Paulista, gols da rodada do Paulistão, no Gaúcho, no Carioca e muito mais aqui no Tarobá Esporte. De volta com o Tarobá Esporte, agora destaque da rodada do Campeonato Paulista. Olha, Palmeiras e Bragantino são os times com as melhores campanhas e ontem teve clássico majestoso que terminou empatado em 1-1. O primeiro clássico majestoso da temporada. Corinthians e São Paulo jogaram na Neoquímica Arena e empataram em 1-1. O tricolor paulista vivendo todo um momento conturbado na gestão do clube. Mas conseguiu marcar primeiro, cruzamento do lado esquerdo e Tapia fez de cabeça, 1-0. E Breno Bidon evitou a derrota do Timão em casa. No finzinho do jogo ele conseguiu concluir entre os zagueiros do São Paulo e deixou tudo igual, 1-1. Na tabela o empate foi um pouco melhor para o Corinthians, que é o 7º com 4 pontos. O São Paulo também tem 4, mas está fora da zona de classificação para as quartas. Quem fecha o G8 é o Santos, que também tem 4 pontos, e só empatou em 1-1 com o Guarani no fechamento da rodada. O resultado poderia ter sido outro. Isso porque o goleiro Brazão defendeu um pênalti do Guarani e o Santos teve um gol anulado por impedimento. Mas Barreal marcou para o Peixe e esse valeu. E Kevin completou para as redes depois do escanteio 1-1, placar final. No Paulistão, o Palmeiras só fez um placar até agora, 1-0. Foi assim que venceu a Portuguesa, foi assim que derrotou o Santos, e foi assim que venceu o Mirassol no sábado na Arena Barueri. Flaco Lopes, de cabeça, marcou o único gol do jogo. Verdão, 100% de aproveitamento com 3 vitórias em 3 jogos, todas por 1-0. Com isso, o time é o segundo colocado na tabela com 9 pontos. O melhor time do Paulistão é o Bragantino, 3 vitórias em 3 jogos, 100% de aproveitamento, 9 gols marcados e nenhum sofrido. Líder com 9 pontos. Ontem, o Massa Bruta atropelou o Botafogo de Ribeirão Preto por 5-0. O primeiro foi de Pedro Henrique de cabeça. No segundo tempo, Sacha bateu rasteiro e ampliou 2-0. Depois da bola na trave, Matheus Fernandes pegou a sobra e ampliou 3-0 Bragantino. Sousa recebeu na grande área e concluiu no meio das pernas do zagueiro para marcar o quarto. E Marcelinho, com esse chutaço da meia-lua, fechou a conta 5-0. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, porque teve goleada do Grêmio na rodada e derrota do Internacional. Com o time reserva, o Inter conheceu a sua primeira derrota na temporada. Sem os principais jogadores e também sem o técnico Paulo Pesolano na casa mata, o Inter saiu vencendo com um golaço de Bruno Henrique. O lateral Nicolas empatou em chute cruzado que venceu o goleiro Ivan.
No fim do jogo, o zagueiro Cleiton Sampaio fez pênalti em Danielzinho. O artilheiro Renan Gorni foi para a cobrança e com muita categoria fez o segundo. Ipiranga de virada 2, Inter 1. Nas últimas horas, o Inter anunciou 2 chegadas. Confirmou a contratação do zagueiro Félix Torres, do Corinthians, por empréstimo até dezembro. O clube gaúcho também anunciou um acordo com o volante Rodrigo Vidagra, de 24 anos, que atua no CSKA Moscou da Rússia. No sábado, o Grêmio, com time titular, passou por cima do São Luís de Ijuí. O primeiro foi um golaço, mas contra. Tyler encobriu o goleiro Gabriel logo aos 3 minutos de jogo. O segundo já contou com a participação do estreante. Passe de TT para Cristaldo e cruzamento para Carlos Vinícius marcar o seu primeiro. Grêmio 2-0. Em mais uma jogada de TT pela direita, mais um gol de Carlos Vinícius. Na segunda etapa, mais tricolor gaúcho. Cristaldo parou, pensou, olhou e acertou um chutaço no ângulo para ampliar. Para fechar a conta, mais um do artilheiro. Passe de Marcos Rocha para William e Carlos Vinícius fechou a goleada. 3 gols dele, Grêmio 5, São Luís 0. Antes do Grenal do próximo domingo, o Grêmio vai a Bagé enfrentar o Guarani com o time reserva. O Inter, com titulares, vai receber o Internacional de Santa Maria no estádio Beira-Rio. No Campeonato Carioca, rodada marcada por tropeços dos grandes. Os grandes estão sofrendo no Rio de Janeiro. E quem diria? O multicampeão Flamengo tem a pior campanha do estadual já com 3 jogos realizados. Se bem que optou por usar um time alternativo. E tomou um 3-0 do Volta Redonda no sábado. Gols de MV, Rafael Augusto e Denner. O rubro-negro tem apenas 1 ponto e é o lanterna do grupo B. O Fluminense sofreu a primeira derrota no Carioca. Perdeu para o Boa Vista por 1-0, gol de Gabriel Caran. O Flu ainda está na zona de classificação para as quartas com 3 pontos. O Botafogo também perdeu. Atuou com o time reserva e foi superado pelo Sampaio Corrêa por 2-1. O Fogão até marcou primeiro com o Cauã Toledo, mas Rodrigo Andrade e Lucas Marreta marcaram para o Sampaio Corrêa. O Botafogo tem 3 pontos e está no segundo lugar no grupo B. Dos 4 grandes, a melhor campanha é a do Vasco, que tem 4 pontos e é o segundo colocado no grupo A, atrás do Volta Redonda. Mas o Cruz Maltino também teve um tropeço. Na verdade, teve o resultado menos pior entre os mais tradicionais. Empate em 0-0 com o Nova Iguaçu, dentro do São Januário. Vambora, mas eu vou me despedir hoje com imagens da final da Copa Africana de Nações. Ontem a Tarobá Band mostrou ao vivo, então, esse jogo entre Senegal e Marrocos, a conquista de Senegal, uma final cheia de polêmica, enfim, ao longo da semana, mais repercussões sobre a conquista de Senegal. Grande abraço, vem aí o Tempo Quente com o Ismael Elias.